A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Oscar Niemeyer. Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Ani e nós estamos aqui no melhor curso preparatório para concurso do nosso país, no IMP Online, para trabalhar sobre o que? Sobre realidade do Distrito Federal. Essa disciplina que agora é obrigatória em todos os concursos no âmbito do Distrito Federal vai cair para você no nosso concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, não é isso? Ah, professor, e por que tem que cobrar isso? Como que um servidor público, como que um gestor público, como que a casa que faz as leis do Distrito Federal vai atuar sem conhecer a história, sem conhecer a geografia, a nossa sociedade no Distrito Federal. Então, para melhor atender ao público e atender o que é a demanda do Distrito Federal, você tem que conhecer essa realidade. E aqui você vai, então, entender a Missão Cruz, como começou toda a história da transferência, tá? Porque se você quer compreender o presente, entenda o passado, não é isso? Então bora procurar fazer o que, gente? Entender a realidade do Distrito Federal e da RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, beleza? Gente, para falar de Distrito Federal e RID, tá? História, Geografia e Sociedade, vamos começar a nossa brincadeira. A nossa história começa lá atrás, quando a capital inicialmente era onde? A gente era em Salvador, não é isso? Só que muda o viés econômico, tá certo? Vai sair da cana-de-açúcar e vai partir para onde? Para a mineração. Por isso que vai ter a mudança da capital. E a capital vai mudar para onde, gente? Para o Rio de Janeiro, não é isso? Mas quando se falava em mudar para o Rio de Janeiro, desde essa época já tinha o quê? Já tinha quem defendia que a capital não deveria ir para o Rio de Janeiro. Deveria ir para onde, gente? Para o interior do país. Na época, as Minas Gerais, não é isso? E qual era a grande justificativa da época, tá certo? Qual era a justificativa? Que a capital no litoral, ela estava à mercê de quê? De ações de pirataria. Ou então de quê, gente? De invasão de qualquer nação europeia. E quem é que primeiro defendeu a transferência da capital para o interior e não para o litoral? Esse sujeito aqui, isso mesmo, Marquês de Pombal. E a grande alegação dele era o quê? Era segurança. Você vai perceber que em vários passagens ao longo da história, sempre se fala em mudança da capital devido a quê, gente? Devido à segurança, no caso, não é isso? Tá? Mas aqui, vão transferir a capital? Não. Vai passar o tempo até que vem 1789, a Inconfidência Mineira, e vem quem, gente? Tiradentes, tá? Na verdade, eu tenho aqui duas imagens. E eu te pergunto, quando você olha, quem que na sua cabeça é Tiradentes? A imagem 1 ou a imagem 2? Ah, professor, é lógico que óbvio que é a imagem 2. Na verdade, a imagem que mais se aproxima de Tiradentes é qual, gente? É a imagem 1. Porque Tiradentes, diga de passagem, tá, e como militar que era, ele não poderia nem usar barba comprida, cabelão, nada disso. Essa imagem de Tiradentes, ela foi forjada, ela foi criada praticamente 100 anos depois da sua morte, que logo após a sua morte não poderia nem falar dele. Era exemplo de que, gente, de algo que não prestava, que tinha que ser eliminado na época, tá? Mas depois traz a ideia da capital, traz a ideia da independência, de formar uma nacionalidade, uma história, tá certo? E com isso o que acontece? Trazem a imagem de Tiradentes muito sacralizada, muito próxima à imagem que você tem de quem? De Jesus Cristo. Mas Tiradentes também defendia e muita transferência da capital. Para onde? Para o interior do país. Não para cá, não para o Distrito Federal onde está hoje, tá certo? Por ser no país. Mas para onde, gente? Para São João del Rei. Isso mesmo, ele falava o quê? Que o centro político deveria estar onde estava o quê, gente? O centro econômico. E na época era o quê, gente? As Minas Gerais. Falava que tinha que fazer o quê? Afastar a capital do tumulto dos portos, não é isso? Tá? Então aquele negócio todo cheio de vai lá, comércio, tinha que afastar. Então Tiradentes defende a transferência da capital para onde? Para as Minas Gerais, para o interior do país, no caso. Professor, mas o que tem a ver Tiradentes com a transferência da capital? O que tem a ver Tiradentes com Brasília? Já parou para pensar? Qual é o dia da inauguração de Brasília? 21 de abril. Você acha que foi assim por acaso, coincidência, tá, gente, com Tiradentes? Ou foi escolhido a dedo essa data?
Então já começa aí, porque Tiradentes foi um dos primeiros a defender o quê? A transferência da capital para o interior do país. Só que era as Minas Gerais. Qual é o detalhe? Transferiram? De jeito nenhum, esse negócio ficou parado. Vão ficar parado até que vai vir quem? Esse sujeito. Já ouviram falar dele? De Hipólito José da Costa. Professor, nunca ouviu falar. Não, calma lá. Hipólito, tá, gente, faz o quê? Nasce em Porto Alegre, vive em Coimbra, nos Estados Unidos, vai para Londres, Paris, vai para Portugal e em Portugal ele é acusado pela Santa Inquisição de participar de quem? Da maçonaria, tá certo? E aí ele acaba sendo preso. Preso ele foge, vai parar onde? Gente, em Londres. E em Londres, de forma clandestina, ele funda um jornal chamado Correio Brasiliense, que é um periódico mandado de forma ilegal para o Brasil, de passagem, tá certo? Mas ele funda o jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, que esse nome vai ser utilizado até hoje pelo principal jornal da cidade, fundado por Assis Chateaubriand. Tá certo? É por isso que até hoje o Brasiliense de gentílico é com S, Brasiliense de Correio Brasiliense é com Z, porque vem lá atrás da época que o Brasil era com Z. E Hipólito José da Costa, diga de passagem, ele é importante porque, gente, porque ele vai defender a transferência da capital para onde? Para o interior do país. Isso mesmo, ele defende a transferência para onde? Para as Minas Gerais. E diga de passagem, em 1813 ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um artigo onde ele defende a transferência da capital para o interior, alegando segurança e alegando que a interiorização. Vamos ver o artigo de Hipólito da Costa, que ele defende o que, gente? Que o Brasil deveria fazer igual quem? Igual Washington, igual os Estados Unidos, de construir uma cidade para ser capital. Está aqui o artigo de Hipólito José da Costa. Vamos aqui rapidamente. O Rio de Janeiro não possui nenhuma das qualidades que se requerem na cidade, que se destina a ser capital do Império do Brasil. E se os cortesãos que para ali foram de Lisboa tivessem assaz patriotismo e agradecimento pelo país que os recolheu, nos tempos de seus trabalhos, fariam um generoso sacrifício das comodidades e tal qual luxo que podiam gozar no Rio de Janeiro, e se iriam estabelecer em um país do interior, central, e olha só, ele dá a localização, central e imediato à cabeceira dos grandes rios. Gente, destaquei a palavra grandes rios, vai ser interessante depois, tá? Edificariam ali uma cidade nova, começariam por abrir estradas que se dirigissem a todos os portos do mar, removeriam os obstáculos naturais que têm os diferentes rios navegáveis, destaquei a palavra rios navegáveis, e lançariam assim os fundamentos do mais extenso, ligado, bem defendido e poderoso império que é possível que exista na superfície do globo no estado atual das nações que o povoam. E ele continua, esse ponto central se acha na cabeceira do famoso Rio São Francisco, ou seja, onde, gente? Nas Minas Gerais. Ele está dando a localização, gente, nas Minas Gerais. E continua, em suas vizinhanças estão as vertentes de caudalosos rios. Grave a palavra caudalosos rios, que se dirigem ao norte e ao sul, ao nordeste e ao sudeste. Vastas campinas, vastas planícies para a criação de gado, pedras em abundância para toda sorte de edifício, madeira de construção para todo o necessário, minas riquíssimas, grava a palavra minas riquíssimas, de toda a qualidade de metais, uma situação que se pode comparar com a descrição do que temos do paraíso terreal, grava a palavra paraíso terreal, e ainda continua, ele traz o que? Desprezou-se tudo isso pela cidade do Rio de Janeiro, porque ali havia algumas casas de habitação, comodidade para algumas pessoas andassem em carruagem, um mesquinho teatro, olha como é que ele fala no Teatro do Rio de Janeiro, gente, um mesquinho teatro, e demasiado número de cantoneiras. O que vem a ser cantoneiras mesmo, gente? Isso mesmo, cantoneira significava prostituta. E a prostituição vai estar muito ligada à construção de Brasília, da mudança da capital. Vamos perceber isso ao longo da história, tá certo? Então, lá, o demasiado número de cantoneiras para o divertimento dos cortesãos. Em uma palavra, porque se evitava, assim, o trabalho de criar uma cidade de novo e os incômodos inerentes a novos estabelecimentos. E por essas miseráveis considerações se roubou a sua Alteza Real, Príncipe Regente,
a glória incomparável de ser o fundador de uma cidade, a que fixaria o seu nome, fazendo-se imortal na criação de uma vasta monarquia. E ele vai encerrando o artigo dele. Não nos demoraremos nas objeções que há contra a cidade do Rio de Janeiro, aliás, muito própria ao comércio e a outros fins, mas sumamente inadequada para ser a capital do Brasil. Basta lembrar que está um canto do território do Brasil, que as suas comunicações com o Pará. Parou aqui, gente, olha só, vai lembrar o seguinte, tá? Antigamente, toda essa parte aqui era chamada de quê, gente? De Pará, era o Grã-Pará. Por isso que fala que a capital estava um canto, e estava o quê, gente? Difícil de comunicação com o restante do país. E aí continua. E outro ponto daquele estado são de imensa dificuldade que, sendo um porto de mar, está o governo ali sujeito a uma invasão inimiga de qualquer potência marítima. Quanto às dificuldades da criação de uma nova capital, estamos convencidos de que todas elas não passam de meros subterfúgios. A facilidade com que os Estados Unidos da América Setentrional edificaram novas cidades, o plano de Washington, onde não havia uma só casa, é um argumento tirado da experiência de nossos tempos, que nada pode contradizer. Artigo de Hipólito José da Costa, em defesa da mudança da capital do país para o interior, publicado em 1813. Grave essa datazinha na sua cabeça aí. Gente, então nós tivemos o quê? A capital que sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Nessa época, Marquês de Pombal já defendia transferência para onde? Para o interior. Depois vem Hipólito da Costa, com todo esse artigo, depois de fundar o jornal Correio Brasiliense e mandar esse periódico para o Brasil, defende a transferência da capital para onde, gente? Para o interior. Agora sim, então, professor, vamos transferir a capital. Ainda não. Isso vai ficar parado, gente, até o quê? A primeira Assembleia Constituinte. Ainda de quê? De Brasil Império. E nessa primeira Assembleia Constituinte, tá, volta-se a falar o quê, gente? Em transferência da capital. Volta-se a falar em levar o quê, gente? A capital para onde? Para Paracatu dos Príncipes, tá certo? E é nessa primeira Assembleia Constituinte é que vai surgir pela primeira vez o que, gente? O nome Brasília, tá certo? Então propõe a Assembleia Constituinte que a capital do Império seja transferida para a comarca de Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais. E na época sugere os nomes Brasília ou Petrópolis. Eu acho que Brasília ficou melhor. Petrópolis eu acho que não seria legal. Mas você tem o que, gente? Você tem essa ideia. Agora sim, professor, vamos transferir a capital, não é isso? Não, gente. Como eu costumo dizer sempre, né? No Brasil, nada é feito sem a bênção de quem? De um religioso, não é isso? Até que então vem a história, o conhecido sonho de Dom Bosco. Já ouviu falar de Dom Bosco? Tá certo? Um padre italiano que teria visões proféticas e teria sonhado com o quê? Com a construção da capital, com a construção de Brasília. Ou pelo menos isso ficou no imaginário popular. Você sempre ouviu falar de Dom Bosco, não é verdade? Tá? Mas você já viu qual foi o sonho dele? Você já leu o sonho dele? Não? Então bora ver isso aqui. Olha só, gente. O padre italiano Dom Bosco, canonizado em 34, tinha visões proféticas. Supostamente tinha visões proféticas. Uma delas, de 30 de agosto de 1883. Agora há pouco eu falei para você gravar uma data, 1813. Tá certo? Então aqui são 70 anos de diferença, diga de passagem, não é isso? Então, uma delas de 30 de agosto de 1883, 70 anos depois de Hipólito da Costa, iria alimentar fortemente o sonho de mudança da capital do país para o Planalto Central. Vamos lá. E o que foi que o padre sonhou? O padre revelou que foi arrebatado pelos anjos e que de repente estava no meio de uma multidão, em uma estação ferroviária. Então surgiram aos olhos de Dom Bosco as selvas amazônicas. Parou aí? Qual é a vegetação do Distrito Federal hoje? Selva amazônica? Ou nós estamos no Cerrado? Então ele não sonhou isso aqui. Mas ele falou que viu o que, gente? As selvas amazônicas. Mas ainda os rios caudalosos e extensos. Quem é que já tinha falado em rio caudaloso? Falei pra você gravar o nomezinho lá atrás, lembra?
Isso mesmo, em Foz da Costa. O Distrito Federal hoje, ele tem rio caudaloso, gente? Não, né? Os nossos rios são o que, gente? São mirradinhos. São perenes, tá certo? Porque nós temos a maior caixa d'água do país. Ou seja, aqui nós temos as nascentes que vai para o país inteiro. Mas nossos rios não são caudalosos. Mas o Rio São Francisco era caudaloso, né? Porque hoje também está praticamente o que, gente? Acabado. Ainda continua mais, né? No sonho, Dom Bosco via as montanhas por dentro. Parou aí? Nós estamos localizados aonde? Numa região de Planalto. Tem montanha aqui, gente? Mas nas Minas Gerais tem as serras, tá certo? Tem os relevos de meia laranja, tá certo? Olha só, e mais ainda, o fundo das planícies. Gente, nós estamos no Alto Planalto, na Chapada. Como é que ele viu planície aqui? E mais um pouquinho, viu minas de metais preciosos e depósitos de petróleo. Gente, onde é que se tinha minas de metais, mineração? Minas Gerais, tá? E mais, entre o paralelo 15 e 20 graus, havia uma enseada bastante larga, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou: quando se vierem a escavar as minas escondidas em meio a esses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Gente, quem é que já tinha falado em paraíso terreal 70 anos antes? Em Foz José da Costa. Então, se tivesse lei de plágio na época, gente, isso aqui na verdade seria um grande plágio, tá? Dom Bosco sonhou mesmo? Ele leu a obra, tá, do Hipólito e depois disse que sonhou. E aí? Não, se bem que eu acho que ele sonhou, né? Acho que se bem que ele sonhou. Que ele falou que aqui seria uma riqueza inconcebível. E realmente o Distrito Federal hoje é uma riqueza inconcebível. Vocês sabiam que o Distrito Federal hoje é a maior concentração, a maior renda per capita do país? A renda média do trabalhador do DF é mais que o dobro da renda média do trabalhador brasileiro. Tá? Mas também não posso deixar de falar que nós temos o que, gente? Que nós temos aqui, tá, também a maior desigualdade social. Tá certo? Aqui os ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres aqui. Mas eu acho que ele sonhou mesmo. Ele fala que fazer o que, gente? Que aqui correria leite e mel. Não é isso? É só lembrar o que, gente? Da política de quê? Do pão e leite lá atrás do governador chamado Joaquim Domingos Oriz e do Lula. Deve ser. Ah, mas ele também falava em minas riquíssimas. Mina no linguajar, tá? Década de 80, mina, menina, mulher rica. Isso mesmo. O DF, não sei se você sabe, é a única unidade da federação onde as mulheres, em média, ganham um salário que, gente, maior do que os homens. No Distrito Federal, a renda média das mulheres ela é superior à renda média dos homens. Então tem minas riquíssimas aí também. Deve ter sido isso. Agora sim, tá certo? Você vai falar da transferência da capital, não é isso? Você agora ouviu falar de Dom Bosco. É engraçado que já ouviu falar de Dom Bosco, o sonho de Dom Bosco, a igreja de Dom Bosco, a avenida Dom Bosco, tá certo? O vinho Dom Bosco, pizza Dom Bosco, escola Dom Bosco, mas do Hipólito você nunca tinha escutado falar. Você nem tinha percebido que lá no nome, no jornal Correio Brasiliense, lá em cima vem 1808, Londres e Foz da Costa. 1960, a Brasília, Assis, Chateaubriand, no caso, beleza? Mas agora você já conhece a historinha. E esse imaginário de Dom Bosco ficou o quê, gente? Esse sonho ficou no imaginário da construção da capital. Por quê? Eu vou falar mais à frente, tá certo? Se ele sonhou, não sonhou, se foi plágio, não foi plágio, é outro papo. Mas mais à frente eu falo porque que isso acabou ficando o quê, gente? No imaginário popular. Agora sim, professor, vamos transferir a capital, certo? Ainda não. Ainda não. Até que vem a Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana. E pela emenda de um deputado catarinense chamado Lauro Miller, é que vai ser colocado o artigo 3º nessa Constituição. E o que diz esse artigo 3º? Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona, já tinha a palavra zona aqui, né? De 14.400 km², que será oportunamente demarcada, para nela estabelecer a futura capital
federal. Então, lá na Constituição de 1891, já estava determinado o quê? Que ficava reservado uma área, uma zona, uma localidade de 14.400 km². Para quê, gente? Para abrigar a futura capital federal. Agora transfere a capital? Ainda não. Vamos ter que fazer o quê, gente? Estudos. E é por isso que em 1892, Floriano Peixoto vai fazer o quê, gente? Vai criar a chamada Missão Cruz, tá? Que vai ser, na verdade, o que? A Comissão Exploradora do Planalto Central, chefiada por Luiz Cruz, tá? O diretor do Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, tá? Acompanhado por quem, gente? Por astrônomos, médicos, botânicos, geólogos, farmacêuticos, militares, engenheiros, curiosos, tá? Benzedeira e companhia. Vão fazer o quê? Uma missão para ir até o centro do país, para então fazer o quê? Estudos da área que deveria ser demarcada como o quê, gente? Como a futura capital do país, não é isso? Então vamos fazer o quê? Vamos sair, tá, do Rio de Janeiro, desce até São Paulo e vão adentrar o país. Ah, professor, intenção desbravando tudo? Calma, gente. Para lembrar que esse caminho já tinha sido feito por quem? Pelos bandeirantes. Lá atrás, adentrando o território brasileiro em busca de quê? Do ouro, no caso, não é isso? Então tá aqui, ele sai do Rio de Janeiro, tá? No dia 9 de junho de 1892, em direção ao quê? Ao Planalto Central. Vão passar no Planalto Central 7 meses. Vão fazer todos os estudos de botânica, tá? De hidrografia, de relevo, vegetação. Vão fazer todo o estudo e desse estudo surge o quê? Um relatório 7 meses após. O nome desse relatório, gente, Relatório Cruz, tá certo? Relatório Cruz. E desse relatório, tá, é que em 1893 vai ser editado, tá, gente, a medida número 60, já de 1895, que vai fazer o quê? Que vai demarcar dentro do Planalto de Goiás um retângulo com a inscrição que, gente, Futuro Distrito Federal. Ou seja, essa demarcação é feita em 1893. A lei que regulamenta isso, quando em 1895. E como é que ficou conhecido esse quadrilátero, gente? De quadrilátero Cruz, tá certo? Depois vamos ter uma nova Missão Cruz no ano seguinte, mas não vai avançar muito. E a história de transferência da capital fica de novo o que, gente? Parada. Vai ficar parada até quando? Até 1919, quando um senador chamado Chermonte, ele lança o que, gente? A proposta de se lançar a pedra fundamental da construção de quem? Da futura capital. Isso? E essa pedra lançada é quando? Grava a data. 7 de setembro de 1922. Por que essa data? Em comemoração ao centenário da independência. Lança essa pedra onde, gente? Próximo à Planaltina. Diga de passagem, Planaltina é uma cidade, tá? Da onde, gente? Ele é município do estado de Goiás e que já existia desde 1750 lá vai pedrar, tá? Então faz o que, gente? Vão lançar a pedra fundamental próximo que à Planaltina. Agora sim, vão transferir a capital, gente? Ainda não. Ainda não. Isso de novo vai ficar o que, gente? Vai ficar parado. E vai ficar parado agora até quando? Até 1946. Quando se cria a chamada o quê? Comissão de Estado para a Localização da Nova Capital. Chefiada agora por quem, gente? Por um sujeito chamado Poli Coelho. Claudijalma Poli Coelho, certo? Então ele vai fazer o quê? Ele que vai chefiar a missão. Para quê? Para fazer os mesmos estudos que Cruz. O Brasil, a gente gosta de fazer um negócio, refazer e refazer novamente, para ter certeza que o negócio está certo, não é isso? Ou então gastar dinheiro. Vai fazer o quê, gente? Os mesmos estudos que Cruz. E qual é o detalhe? Pergunto. Você acha que ele vai concluir que Cruz estava certo ou que estava errado? Isso mesmo. Que Cruz estava o quê, gente? Corretíssimo. Então Cruz estava correto. Mas calma lá. Fui contratado para fazer esse estudo. Estou sendo pago para isso, tá? Quase 100 anos depois,
tá 70 anos depois, eu vou fazer o quê? Eu vou falar que simplesmente que estava certo? Não, eu tenho que sugerir alguma coisa diferente. Então, enquanto aqui você tem o quadrilátero cruz, demarcar a área de 14.400 km², o que acontece? Cláudio Djalma Paulo Coelho sugere uma outra área. Sugere qual, gente? Essa área aqui, de 77.254 km². Ele fala que deveríamos fazer o quê? Ser maior a área para abarcar as grandes nascentes e já tinha preocupação com o quê? Com a questão de abastecimento de água da futura capital. Agora sim, com Paulo Coelho, tá? A gente demarcou essa área, vamos transferir a capital? Ainda não. Por quê? Porque agora vamos fazer uma paulazinha e na volta do intervalo eu vou falar para você como é que você vai dar essa transferência da capital, beleza? Gente, vai lá, toma água rapidamente e voltamos para quê? Para continuar falando de história e geografia do Distrito Federal, não é isso? Preparando você para onde, gente? Para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, na melhor equipe do nosso país, a equipe do IMP Concursos.